Olá, eu sou a Alice, a inteligência artificial da Nexus. E na aula de hoje vamos aprender sobre suportes e resistências gráficas, as formas corretas de se utilizar tanto no Day Trade como no Swing Trade. Agora você deve estar se perguntando, mas afinal o que é suporte e resistência? Suporte e resistência são pontos gráficos percebidos quando o preço não passa de uma determinada região, seja em uma região de mínima ou região de máxima. Ou seja, são regiões do gráfico onde o preço encontra dificuldades em fazer o rompimento e continuar avançando. De forma resumida, suportes e resistências são pontos do gráfico onde o preço tem grandes chances de fazer uma reversão de tendência. Vamos entender o que é um suporte. O suporte é uma região de preço onde a procura por compras é forte o suficiente para segurar o preço, de modo que ele não caia. Geralmente essas regiões são definidas por fundos antigos que foram formados no ativo analisado. Podemos encontrar suportes no gráfico anual, mensal, semanal, diário e até mesmo nos gráficos de minutos ou horas. Teoricamente, quando um preço está próximo ao suporte, ele tende a ficar mais barato, fazendo com que mais compradores realizem operações de compra para manter a pressão compradora e fazer com que o ativo volte a subir. Desse modo, a procura supera a oferta, evitando possíveis quedas no preço a partir daquela região. Uma estratégia comum usada por investidores é a compra nas regiões de suporte na tentativa de comprar mais barato e vender mais caro. Entretanto, nem sempre as compras em regiões de suporte são bem-sucedidas. Isso ocorre pois a perda desse suporte pode dar início a possíveis novas quedas, alertando assim um sinal vendedor. É importante considerar que após a perda do suporte, ele poderá ser considerado como uma nova resistência. Outro fator de fundamental importância é a força do suporte após vários toques do preço. Em níveis de escala de importância, os suportes são definidos como: suportes anuais são os mais importantes de todos, como por exemplo, o suporte do índice anual, que tem durado mais de 20 anos e continua respeitando. Como podemos ver, foi formado um fundo em 2003, o preço do índice voltou a testar em 2016, onde o mercado apenas tocou e o preço voltou a subir. Em segundo nível de importância, temos os suportes mensais, como por exemplo, Banco do Brasil, código BBAS3, temos importantes suportes mensais. Em 1997 as ações fizeram um fundo, após subir o preço voltou a testar esse mesmo fundo, respeitando o suporte. Haveria uma oportunidade de compra, já que os compradores seguraram o preço nos testes que houveram em 1998, 1999 e 2000. Houveram 3 janelas de compra nesses anos, que se você tivesse comprado no suporte e segurado as ações, poderia ter acumulado ganhos de 1000% entre 1998 e 2005. Também podemos ver que durante a crise de 2008, mesmo com o mercado em crise, o preço das ações respeitou um antigo suporte que foi formado em 2006. Inclusive foi a mínima do preço pós-crise. Se você tivesse comprado em 2008 as ações, quando houve o teste do suporte, teria acumulado ganhos de 125% em um ano, por exemplo. Em terceiro nível temos os suportes semanais, em Ambev, código ABIV3, o preço respeitou as regiões em 2013, 2014, 2015 e depois voltou a respeitar em 2020 e 2021. Final de 2020, por exemplo, quando o preço tocou o suporte gerando uma oportunidade de compra. O investidor teve a possibilidade, por exemplo, de ter lucros de 57%. Em quarto nível estão os suportes diários, como por exemplo o VEG, código WIG3. Temos um suporte importante no gráfico diário com o fundo formado em setembro de 2020, na região dos R$ 31. Voltamos a ter um teste nessa região, que houve o respeito em junho de 2021, ocasionando uma oportunidade de compra, que poderia ter rendido algo em torno de 20% em alguns meses. E por último, os suportes do gráfico de minutos e horas que ficaram para a segunda parte dessa aula, que são aplicados no Day Trade. Agora que você já sabe o que são suportes, te espero na próxima aula para ensinar sobre resistências.